Bom dia a todos, pessoal. Hoje nós vamos ler no Evangelho de Lucas, o capítulo é o 4, e nós vamos ler a partir do versículo 17, onde Jesus leu a Bíblia. Diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Aqui era Isaías capítulo 61, onde Jesus leu. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos dias, em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Sem dúvida me direis este provérbios: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Bem, meus irmãos, eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas. Primeira coisa é que Jesus abriu sobre as coisas que estão escritas. O que está escrito, meu irmão, que Deus escreveu, aqui a Bíblia diz que toda palavra é inspirada pelo Espírito de Deus e é proveitosa para ensinar, redarguir, para nos levar para o céu. Pois bem, e tudo que Jesus, que o céu deixou escrito aqui, Deus, tudo que os anjos disseram da parte de Deus, se cumpriu. Eu quero dizer que o ensinamento aqui hoje é que a Bíblia se cumpre a cada dia na nossa frente. Por exemplo, prova disso Jesus leu o que estava escrito lá atrás no profeta Isaías. E ele disse assim: Olha, o Espírito de Deus me ungiu aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus disse que o Espírito de Deus ungiu ele para isso, para fazer essas maravilhas. E todos já ouviram falar das maravilhas de Jesus. Todos. Já é raro ter uma pessoa na face da terra para não ter ouvido falar das maravilhas de Jesus, né? Do poder de Jesus. É por isso que os pregadores dizem que Jesus está muito próximo para voltar, porque ele disse que ele ia voltar quando o evangelho dele tivesse pregado, o evangelho do reino tivesse pregado em todos os 4 cantos do mundo, o evangelho do reino. E aí, meus irmãos, nós sabemos que tem alguns evangelhos aí que não é o evangelho do reino, mas já em muitos lugares, muitas pessoas já ouviram falar das maravilhas de Jesus. E pois bem, Jesus disse que Jesus, quando fechou o livro, disse assim: Hoje se cumpriu essas escrituras nos vossos ouvidos. E Jesus já tinha feito, Jesus já tinha curado cego, expulsado os demônios, e ainda ia fazer mais ainda para frente. Aqui é só o capítulo 4 do Evangelho, é só o começo. Ele já tinha feito essas coisas maravilhosas. E aí as pessoas começaram a dizer: Ei, mas como ele é sábio, como as palavras dele são sábias, mas não é esse daí o filho de José, o carpinteiro que mora ali na esquina? E diz que por isso, meu irmão, ficaram impossibilitados. E ainda disse assim, Jesus, eles disseram assim:
Aí Jesus diz para ele: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Eles queriam, meu irmão, que Jesus fizesse um milagre ali para provar. Eles não era com fé que ele estava, a fé deles era errada. A fé deles, eles queriam obrigar Jesus a fazer um milagre maravilhoso, ali um prodígio para que eles crescem. Mas como Jesus conhecia o coração deles, Jesus disse: ei, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Jesus disse que nenhum profeta é bem recebido na sua casa, na sua terra. Por quê? Porque a pessoa diz: como é que isso daí pode ser usado por Deus? Ele mora bem aqui. E além do mais, ainda é pecador. Eu vejo enquanto ele peca aí, né, meu irmão? Então nós temos que ter cuidado, meu irmão. Sabe para quê? Porque às vezes Deus está usando uma pessoa, um vizinho teu, alguém para falar uma palavra da parte de Deus para você. E você diz: o que um pecador desse tem para mim, da parte de Deus? Né? E às vezes é uma pessoa que lê a Bíblia, que se esforça lendo a Bíblia. E aí Deus, às vezes, usa aí a pessoa por não querer nem saber, não quero nem ouvir, não quero nem perder tempo. Como um vídeo como esse, cheio de instrução. Aí você vê, não quero nem perder tempo com isso, porque já é grande, já está passando de 6 minutos esse vídeo. Mas às vezes, meu irmão, é um vídeo que pode te instruir. Fizeram isso com Jesus. Não, isso aí é filho de José, o carpinteiro, mora bem aí, ó. Ele até tem umas palavras sábias, mas não, isso aí não é de Deus, não. Isso aí não é de Deus. Olha, dizer que Jesus, isso aí não é de Deus, não. Então, aí Jesus disse para ele: é verdade, vos digo, vocês vão me dizer um provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui na nossa terra o que ouvimos que tu fez em Cafarnaum, porque Jesus fez muito milagre lá. E Jesus disse: não tem nenhum profeta sem honra, a não ser na sua casa. E aí a Bíblia diz que Deus ficou impossibilitado de realizar milagres ali, de realizar maravilhas ali, por causa da incredulidade dos próprios dentro de casa, viu, gente? Dentro de casa. Por causa da incredulidade do povo de Jesus, de Nazaré, que ele estava em Nazaré, o lugar que ele foi criado. Ele nasceu em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré. De onde ele foi criado, ele ficou impossibilitado de resolver, a não ser alguns poucos milagres, bem pouco que ele fez lá, né? Alguns que creem, né? Porque é a salvação individual. Alguns creram, mas fez muito pouca maravilha contado com o que ele fez em Cafarnaum, né? E essa é a primeira coisa que eu quero aprender aqui hoje, que eu quero transmitir, né? Que eu aprendi da palavra de Deus, a palavra de Deus que ensina a gente. É que nós não devemos menosprezar uma pessoa já julgando o livro pela capa. Não quero nem ouvir o que ele tem para me dizer. Entendeu? Já ir logo fazendo um pré-julgamento. Não, ouça e depois tire suas conclusões, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma vez você ouvindo, aí você vai jogar na balança para ver o que você pode tirar dali. Primeira coisa. Segunda coisa, aí Jesus falou: ei, em verdade, nos tempos de Elias, ele diz assim, ó, o texto continua: em verdade vos digo que nenhum profeta em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Então ele está dizendo aqui, olha, lembra, eles conheciam essa parte das escrituras, as pessoas que estavam ouvindo Jesus. Jesus ensinando: olha, no tempo de Elias existiam muitas viúvas em Israel, olha, a casa de Deus, em Israel. E lá teve o profeta Elias, deu uma profecia que deu 3 anos e meio de fome. Mas Elias não foi enviado a nenhum, a não ser uma pessoa de Sarepta, um povo que não era nem de Israel, não era nem um povo escolhido de Deus. E a outra coisa que eu quero trazer é isso, meu irmão, que a Bíblia até diz: Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, independente se tu é israelita, ou se tu é maranhense, ou se tu é cearense, piauiense, paulista, da onde é, todos aqueles que receberem a Jesus, ele deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Olha que maravilha, meu irmão, sem fazer acepção de pessoa, né? Porque Deus realmente veio para os judeus,
Mas os judeus, alguns, não todos, alguns os rejeitaram e ele veio para todos, né? Ele conta até uma parábola, que deu uma festa, deu um banquete, chamou todo mundo. E todo mundo, tô ocupado com isso, com aquilo, ninguém veio. Ele falou, pois vai nas beiras dos caminhos aí, chama os maus e chama os bons. Chama tudo, que a festa vai acontecer. Assim é a entrada no reino do céu, gente. Todo aquele. E aí, e muitos leprosos haviam em Israel de novo, no tempo do profeta Eliseu, outro profeta, que era o seguidor de Elias. Mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Então, outro Ciro, um que não era israelita. Então, meu irmão, Deus é maravilhoso. Aí, e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, viu? E se encheram de ira. Ali estava cheio de israelitas. Jesus estava falando para os dele, que ele, eu vim para vocês, cresci no meio de vocês, fui criado aqui em Nazaré, vocês são todos judeus, meus irmãos na carne, mas você não acredita em mim, vocês estão querendo aí que eu faça milagre aí, tentando a Deus. É tentar a Deus, que eu quero agora, do meu jeito, faz aí. Igual aquela parte lá, desce da cruz. Nós cremos que tu é o filho de Deus. Então, meu irmão, não é desse jeito que a gente... às vezes a gente diz assim, rapaz, se eu visse Deus, se eu visse Deus, se eu visse Deus com meus próprios olhos, eu ia mudar a minha vida. Aí agora eu ia me entregar totalmente para Deus. Eu ia, sabe, aquela coisa, eu ia fazer uma coisa radical na minha vida. Eu ia pegar tudo que eu tenho e dar... Não, meu irmão, se eu visse Deus, eu fazia assim. Gente que pensa. Mas a Bíblia disse assim, Jesus disse para Tomé, bem-aventurado foi tu que viu. Tu viu, tocou nos buracos, tá aqui no furo do meu lado. Mas bem-aventurado mais bem-aventurado ainda, mais felizes ainda, é aqueles que crescem sem ver. Olha aí, meu irmão, aqueles que crescem sem ver. Amém? E aí, duas coisas que nós aprendemos aqui hoje. Quando ouvir a palavra de Deus, nós não vamos logo julgando o livro pela capa, vamos analisar e filtrar. Pega o que é bom, descarta o que não presta. Filtrar. Primeira coisa que nós aprendemos. Nunca já vai logo, não quero nem saber, porque aí você pode estar perdendo o próprio Jesus. Como aqui perderam Jesus. O Jesus estava lá e eles perderam Jesus. Como Judas andou com Jesus, perdeu Jesus. Amém? Às vezes tem um vizinho que tem um conselho de Deus para te dar e vai você, não quero nem ouvir esse bobo aí não, que é besta. Aí você pode estar perdendo uma benção de Deus. Usada através do besta, que a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Pega as coisas que não são para confundir as que são. É assim que Deus faz. Primeiro ponto nós aprendemos. O segundo ponto é que, meu irmão, pode ter certeza, ficaram com inveja, ficaram com raiva que quando Jesus falou, olha, muitos sírios, muitos israelitas e muitas viúvas tinha naquele tempo da fome lá, mas ele foi enviado para nenhum israelita, foi enviado para uma viúva lá de Sarepta. E muitos leprosos tinha no tempo de Naamã. E o profeta Eliseu não foi enviado para nenhum leprosos de Israel, mas foi enviado para Naamã, um Ciro. E aí curou esse Naamã, que era Ciro. E resumindo, meu irmão, aí às vezes o que acontece? Quando você... É a mesma coisa que acontece, o pecado já está em nós. Você vê, olha como é que nós somos podre, pó, na Bíblia nós somos pó, não diz? Do pó tu veio, do pó vai. Jesus diz que as nossas obras, melhores obras de justiça, são como os trapos de imundícia, aqueles trapos que ficam em cima da ferida, sabe? Então, nossas obras, todas elas, até as melhores, tem que ser confiadas em Jesus. Em Jesus. Para Ele ajeitar até a nossa oração, que é falha, nós temos que botar o nome de Jesus para Deus ouvir. Deus, em nome do Teu Filho. Senhor Jesus, ajeita aí minha oração, que nem orar eu sei. Aí Jesus está lá intercedendo à direita de Deus Pai, pega aquela nossa oração, velho, capenga e ajeita bem ajeitadinho. Olha, Pai, recebe. Eu estou aqui por Ele, intercedendo por Ele. Aí Deus recebe. Até as nossas obras de justiça, as melhores obras, tem que, Senhor, eu te entrego aqui, mas não é confiado nas minhas próprias obras, no Teu Filho amado, que o Senhor enviou por nós. Eu te entrego aqui as minhas obras, que eu já fiz, mas é em nome de Jesus. Recebe aí, que até ela, se não for no nome de Jesus, Deus não recebe. E sim, vou tentar, vou já finalizar. Então, o primeiro ponto, recapitulando, nós ouvimos uma palavra, tem que prestar atenção e filtrar. Seja lá qual for o pregador, pode ser Paulo, pode ser Pedro, tem que filtrar.
Filtrar para ver se... Filtrar, ó. Olha aqui a peneira para filtrar. A peneira é a palavra de Deus, para você filtrar se é de Deus ou não é. Tá ouvindo o pregador e nunca já diga, não quero nem saber, porque aí você pode estar perdendo uma benção. Segundo ponto é que eles ficaram com inveja, né? Eles ficaram com inveja, meu irmão. Porque, imagina, é como assim, eu vou dar um exemplo, é como uma criança. Você pega uma criança, duas crianças, eu já falei isso no outro vídeo. Duas crianças e ali tem um monte de... Não, tem só uma criança na casa, ali tem um monte de brinquedo, aquela criança da casa tá lá. Ela não tá nem dando bola pros brinquedos dela. Tá nem dando bola. Chega outra criança na casa, começa a brincar com aquele brinquedo que agora há pouco ela não tava nem dando bola. Aí aquela criancinha já vai lá e já vai querer fazer birra com aquele brinquedo, né? Pelo aquele brinquedo. É aqui, a situação aqui. Jesus estava lá em Nazaré, ensinando. Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado, abriu a Bíblia e falou: ó, eu vim para trazer, curar os cegos, trazer liberdade aos cativos. Eu estou aqui para falar das boas novas, da salvação. E eles não deram nem bola. Deram nem bola. Falaram, isso aí é o filho de José, filho de... Aí, quando Jesus começou a falar, olha, os israelitas não me receberam. E não receberam Elias. E tinha muitos... Quando ele falou assim, ó, no tempo de Elias e de Naamã, tinha muitas viúvas em Israel, mas ele foi enviado não para as viúvas de Israel, mas sim para Sarepta de Sidom. Para a viúva de Sarepta. E tinha muito leproso no dia de Naamã, mas ele não foi enviado para nenhum leproso lá em Israel. Mas foi enviado para lá, para Síria, lá na casa do Naamã. Entendeu? Por que, meu irmão, que eles não foram enviados lá para Israel? Quero dizer, eu vou dizer. Porque, meu irmão, eles, os israelitas, muitas vezes enfiavam os pés pelas mãos. E o que acontecia? Deus dava as bênçãos para eles e dizia, olha, vocês não vão idolatrar, adorar outro Deus. Porque se vocês for para me abandonar, eu vos abandonarei. É assim com Deus. Se vocês estiverem comigo, eu estou com vocês. Se vocês me abandonar, eu vos abandonarei. E o povo de Israel, quantas vezes, meu irmão, nos abandonava Deus? E Deus os entregava seus próprios desejos e paixões, porque Deus é justo. Meu filho, você quer? Fica à vontade. Deus não lança ninguém fora, meu irmão. Ele deixa você escolher. E o povo de Israel escolhia a prostituição, a idólatra, se prostituía com outros deuses. Para Deus era meio que um adultério, sabe? Um adultério quando a pessoa trai o outro, que a parte traída fica muito machucada. Era assim quando as pessoas iam adorar outros deuses. Deus se sentia traído, se sente, né? Amém? Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e abra nossa mente de discernimento, para que nós não venhamos rejeitar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que receberem a palavra de Deus serão salvos. E Jesus disse assim, olha, se vocês receber a um que eu enviei, é a mesma coisa de estar me recebendo. Amém? É a mesma coisa que ele disse para os doentes, ó. Ele diz assim, se você... Senhor, naquele dia você estava com fome, nós te demos de comer. Jesus vai dizer, olha, eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava doente, vocês foram me visitar. A Bíblia diz que os justos vão dizer, mas quando, Senhor? Ele só, quando vocês visitaram um dos meus pequenininhos que creem, ó, tem que crer. Um desses doentes que estava com fome, que creia em mim. É a mesma coisa de ter me visitado. E você vê como ele é maravilhoso. E quando vocês receber um que eu enviei, é a mesma coisa de me receber. Amém? Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.